Olá, gente! Estamos aqui hoje para falar de novo sobre língua portuguesa, esse assunto maravilhoso, essa língua maravilhosa, amada, querida, mais linda de todo o universo. E hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo com certeza conhece. Então, se você quiser saber, fica comigo até o final. Bom, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Samara, eu sou professora de língua portuguesa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para você deixar o seu like, para compartilhar o vídeo com os amigos, que com certeza a maioria das pessoas não sabe essa explicação. Para você ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso. E você que já me acompanha, muito obrigado por estar aqui de novo. Também deixa o seu like e continua aqui acompanhando os vídeos. Bem, hoje eu vou falar de um assunto que, como eu disse, com certeza todo mundo conhece. Em português a gente tem a famosa frase eu vi ele, eu vi ela, que todo mundo diz. E lembrando de novo, se você não assistiu ao vídeo em que eu falo sobre as palavras que a maioria das pessoas pronuncia errado, eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar aqui o card para você assistir depois que você terminar esse. Mas eu só queria fazer um adendo, gente, que eu não tô fazendo esse vídeo para criticar quem fala desse jeito e para dizer que tá todo mundo errado, porque tenho dito e, né, como sabemos, a língua está em constante evolução, são os falantes que fazem a língua. Se os falantes a fazem, então isso quer dizer que ela não vai ficar ali fixa, imóvel, que ela obviamente vai se modificar, é natural que ela se modifique e tá tudo bem. Tá tudo bem, a mensagem está sendo transmitida, as pessoas estão entendendo o que a gente está falando e a gente não precisa o tempo inteiro, se a gente não quiser, claro, se atentar a todas essas regras e normas. Eu acho que é muito importante, muito válido que, como falantes da língua portuguesa, tendo a língua portuguesa como nossa língua materna, a gente saiba sim as regras, a gente saiba a norma culta, porque inevitavelmente em várias circunstâncias a gente vai precisar usá-la. Numa entrevista de emprego, numa palestra que você estiver dando, na apresentação do seu TCC, de seminários e em diversas outras situações mais formais, né, do que um almoço de domingo em família, você vai precisar utilizar a norma padrão culta da língua portuguesa, porque, querendo ou não, isso demonstra que você conhece essa norma, que você conhece. E isso é muito importante, né? Uma vez que você é um nativo da língua. Embora a língua escrita e a língua falada sejam muito diferentes, aqui no nosso caso, realmente são, parecem duas línguas distintas, ainda assim, eu acho muito importante que a gente saiba. Eu tenho um fascínio pela língua portuguesa, sou apaixonada, quem me conhece sabe, eu não fiz letras à toa, eu fiz letras porque era o sonho da minha vida. E agora chega de lero-lero, porque, meu Deus, eu falo muito. E vamos ao que interessa. Bem, essa frase é muito conhecida. Eu vi ela, eu vi ele, e o que a gente sempre ouve na vida é, não é eu vi ela, é eu a vi. E aí a gente vive com a piadinha da viela que tem, né, geralmente nos grandes centros urbanos. A vielinha que você passa a pé para cortar ali o caminho, enfim. É muito conhecido, todo mundo já ouviu isso, todo mundo sabe que não pode falar eu vi ela, eu vi ele, mas ninguém explica por quê, né? Fica ali, por baixo dos panos. E hoje eu vim aqui explicar para você finalmente saber por que, segundo a norma culta, a gente não pode dizer eu vi ela. Eu sei que muita gente não gosta dos termos técnicos, dos nomezinhos, tem gente que tem trauma com gramática, com a língua portuguesa, mas para poder fazer essa explicação eu vou ter que utilizar esses termos. Eu espero que você me compreenda e que você deixe de lado o seu ranço com os termos técnicos da nossa língua para poder entender melhor. Bom, a gente tem na língua pronomes, que são palavras que substituem um nome e às vezes até uma oração completa, né? E a gente tem casos de pronome. Eu não vou citar todos, mas a gente tem, por exemplo, os pronomes do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre vão ter a função de sujeito da oração ou de predicativo do sujeito. Então, o que isso quer dizer? Quando eu digo eu estudo francês, o sujeito da oração sou eu, né? É o pronome eu. O pronome eu aí
é um pronome do caso reto, ele é o sujeito da frase. E o mesmo acontece com os outros, então eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas são os pronomes do caso reto, são os pronomes que nas frases têm a função de sujeito. Por outro lado, nós temos os pronomes do caso oblíquo. E teremos duas vertentes. A gente tem os pronomes do caso oblíquo que são tônicos, que são mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, enfim, por aí vai. E a gente tem os do caso átono, que são os que importam pra gente aqui agora. Os pronomes do caso oblíquo átono vão ser os que importam pra gente agora, que serão me, te, se, o, a, lhe, e eles normalmente vão ter a função de objeto direto na oração. Calma, calma, não sai do vídeo que você vai entender. Esses pronomes que eu acabei de falar, os pronomes oblíquos do caso átono, eles nunca vão ter função de sujeito, porque me nunca vai ser sujeito. Eu me vi no espelho. O sujeito sou eu, o sujeito não é me. Então, eles nunca vão exercer a função de sujeito na oração. Então, eu estava dizendo que eles exercem a função de objeto direto da oração. E por que isso é importante? Calma lá, não desiste, gente, sério, é legal. Na frase, por exemplo, eu vi ela, a gente tem o quê? A gente tem o eu, que é um pronome pessoal do caso reto, que, como a gente disse, exerce a função de sujeito. A gente tem vi, é o verbo ver. E o verbo ver é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque o verbo transitivo direto é aquele que exige complemento. Então, quem vê, vê algo ou vê alguém. Ele não é um verbo que fica ali sozinho e não precisa de complemento nenhum. Ele precisa de um complemento. Você não fala eu vi. Você fala eu vi quando você está retomando a frase de alguém. Ah, você viu fulano de tal? Eu vi. Mas está implícito ali o restante da oração. Ele continua sendo um verbo transitivo direto. E se ele pede um complemento, ele vai pedir um complemento que seja igual a ele. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai exigir um complemento que seja direto também. Portanto, um objeto direto, algo que exerça o papel de um objeto direto. Se ele fosse indireto, ele pediria um objeto indireto, mas não é o caso. Então a gente tem eu, sujeito da oração, verbo transitivo direto, eu vi o quê? Aquela pessoa. E aquela pessoa precisa ter a função de um objeto direto. E o que a gente viu que tem a função de objeto direto? Os pronomes oblíquos átonos. Então, o, a, etc. Por isso que a gente vai usar esse pronome. Por quê? Porque quando você coloca eu vi ela é o quê? É um pronome do caso reto, de novo. E o reto exerce a função de sujeito. Você não pode ter dois sujeitos na mesma frase. Quando eu digo eu vi ela, eu na frase tem a função de sujeito. E ela, sendo um pronome do caso reto, também tem a função de sujeito. Como que você tem dois sujeitos numa mesma oração? Isso não tem como. Você pode ter sujeito composto, enfim, você pode ter orações separadas, mas dois sujeitos numa mesma oração não tem como. Então você tem um sujeito, um verbo e um complemento desse verbo. Eu vi alguém, eu vi alguma coisa. E esse o aí tem função de objeto direto, que vai complementar esse verbo transitivo direto. Portanto, eu o vi, eu a vi, porque se eu digo eu vi ele, eu tenho dois pronomes ali conflitando, dois pronomes que têm função de sujeito e que não podem estar juntos na mesma frase, porque além de não poder ter os dois sujeitos, o verbo não tem um complemento, porque ele precisa de um complemento que seja complementar a ele. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai exigir um objeto direto. Ele não vai exigir um pronome no caso reto. Enfim, eu sei que os termos são chatos, às vezes é difícil de colocar na cabeça, mas o que eu quero que vocês tenham em mente, para entender a lógica desse raciocínio de não poder usar a frase eu vi ela, é o fato de que quando você tem eu e ela, pronomes do mesmo caso numa frase, você tem dois sujeitos e isso não pode acontecer. Então você tem que ter, nesse caso dessa oração, sujeito, verbo, complemento, que é o básico. E esse complemento, claro, vai ser um complemento compatível com o verbo, direto, direto, indireto, indireto. Não pode ser outra coisa. Eu espero muito que tenha ficado claro para vocês.
Eu gosto de usar os termos técnicos porque pra mim não faz muito sentido explicar sem que vocês saibam os termos, porque vai continuar aquela coisa obscura, sabe? Não posso falar por quê. Ah, porque tem 2 sujeitos. Ah, mas o que são os sujeitos? Aí a pessoa fica tipo... Então, eu acho mesmo importante. É óbvio que você não precisa decorar as nomenclaturas. Eu sou a especialista do assunto porque eu sou professora de língua portuguesa e a minha função é saber disso, embora muitas vezes eu não saiba de muita coisa. E assim é a vida, a gente vai aprendendo. Mas se você não é um estudante da língua dessa maneira e tudo, você não é obrigado a saber todos os termos e todos os nomes. Eu acho sim importante que você saiba os porquês, os motivos, que você tenha uma noção do porquê pode ou porquê não pode, gramaticalmente falando, determinadas coisas na língua. Mas esse é um vídeo para explicar de maneira técnica mesmo o porquê que você não pode, de acordo com a norma padrão, falar desse jeito. E para mim a explicação mais breve é essa, é que eu vi ela, você tem, gramaticalmente falando, 2 pronomes com função de sujeito, que não pode acontecer, e você tem um verbo que não tem complemento. É como se você dissesse, eu falei. É um verbo que precisa de complemento, eu falei o quê? Então, quando você não dá o complemento do verbo, é como se a frase ficasse incompleta. É óbvio que nesse caso ela não fica incompleta porque a gente é brasileiro, a gente entende que ela tá ali como complemento do verbo, embora gramaticalmente não seja o mais correto. Mas se a gente for pensar nos termos padrões, nos termos cultos da língua, não deveria acontecer e é por essa razão. Muita gente pensa que não pode dizer eu vi ela por causa dessa espécie de cacofonia, né? Que vira uma viela de rua mesmo. Mas não é por essa razão. É óbvio que o fato de ser sonoramente parecido e de gerar uma ambiguidade não é motivo suficiente para não poder usar. Os motivos são outros, os motivos são gramaticais, são estruturais mesmo da língua, e os motivos são esses. Então, para você nunca mais errar, para você nunca mais ouvir sem saber por que não pode dizer eu vi ele, eu vi ela, é porque nessa simples frase você teria 2 sujeitos que não podem existir. E um verbo que, gramaticalmente falando, tá sem complemento. Gente, eu sei que muita gente que me assiste aqui não é especialista da língua e tudo, é gente que gosta de ver. E talvez você esteja se perguntando como que não podem ter 2 sujeitos numa frase se a gente diz, por exemplo, André e Luiz vão à escola. Mas nesse caso não são 2 sujeitos, tá? É um sujeito só, mas é um sujeito composto. A gente tem sujeito simples, que seria André vai à escola, e o sujeito composto é quando ele tem mais de um núcleo, nesse caso André e Luiz. Mas isso seria assunto para um outro vídeo e é só para vocês não ficarem confusos mesmo, porque eu sei que talvez tenha gente que possa pensar isso, né? Que esse seria um caso de terem 2 sujeitos, mas não são 2 sujeitos. Continua sendo um sujeito só, mas um sujeito composto. É isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha ficado claro. Eu realmente estou na dúvida se ficou. Comentem aqui embaixo pra mim se vocês conseguiram entender. Se vocês tiverem alguma dúvida também podem me escrever aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em responder. Eu adoro falar desse assunto. Eu tentei falar da maneira que eu achei que seria mais prática, talvez tenha ficado técnica demais, mas como eu disse, eu acho que é necessário a gente entender a parte técnica, porque senão continua sendo só uma historinha, sabe? Então, tudo bem ser difícil, tudo bem serem termos complicados, você não precisa decorar, mas eu acho importante que você saiba e entenda. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você gosta do conteúdo do canal, dá um like aqui para ajudar o canal a crescer, se inscreve também, ativa o sininho para não perder as notificações, para ficar por dentro de todos os vídeos novos que vierem, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!